E a nossa dúvida de hoje aqui no Inclusap, né, o WhatsApp aqui da Inclutopia, é da Andresa. A Andresa, ela é mãe, né, de um menino autista de 8 anos, um menino com transtorno do espectro autista, de 8 anos, que está numa escola municipal lá na cidade dela e tem sala de recursos no contraturno, tem um profissional, tem um estagiário acompanhando ele em sala, e ela me pergunta, mas quem pode orientar a estagiária nas atividades que ela vai propor para o meu filho? Porque o que ela está observando em sala? Que a estagiária está buscando, né, as atividades e ela sente que talvez falte orientação para que essa estagiária possa trabalhar melhor com o filho dela. E ela me pergunta: o professor de sala de recursos pode orientá-la? Então vamos conversar um pouquinho, Andresa. Andresa, a questão da educação inclusiva, ela ainda está em processo, né, de implantação e muita coisa ainda está sendo realizada. A lei, ela traz a questão do profissional de apoio, mediador escolar, mas ela ainda não nos diz quem é esse profissional. E é por isso que muitas redes, às vezes, têm um professor mesmo, às vezes contratam um estagiário, ou até alguns concursos de acesso de profissionais que têm um curso básico, né, de mediador, e às vezes o ensino médio completo é a única exigência, por exemplo, para o cargo, né? Então, qual é o papel do profissional de apoio, estagiário, mediador escolar? Todos eles são, entre aspas, aqui sinônimos nesse sentido dentro da escola. O papel é fazer essa mediação mais contínua, sistemática e direto com o aluno. O responsável pedagógico por esse aluno é o professor da sala de aula regular. Não é o professor da sala de recursos, não é o estagiário, é o professor da sala. Aquele aluno, em primeiro momento, ele é aluno da escola. E além de ser aluno da escola, ele é aluno daquela sala, ele está naquela sala, naquele contexto. Então, o professor de sala de recursos, ele tem o papel dele de contraturno. Qual é o papel do professor de sala de recursos? É trazer diferentes formas de aprendizagem nas habilidades, em outras questões que dentro de sala de aula a professora não tem como trabalhar. Então, ela vai trabalhar habilidades motoras, de linguagem, de percepção. Ela pode trazer um conteúdo que ele viu lá na sala de aula, trazer para trabalhar no individual, para que ela possa retomar o que ficou com alguma dificuldade, trabalhar atividades até que trabalhem as questões da alfabetização, mas pensando em como observar quais são as rotas de aprendizagem desse aluno, propor rotas diferenciadas para que ele veja o mesmo conteúdo com recursos diferentes. Então, recursos gráficos, de jogos, recursos no computador, recursos de alfabeto móvel, enfim. E esse é o papel do professor de sala de recursos. Como ele tem esse papel, ele precisa obrigatoriamente traçar um planejamento individual para esse aluno naquele contexto de sala de recursos. Porque naquele contexto de individual, ou de dupla, ou até trio, né, de alunos, ele tem um objetivo, alguns objetivos, e ele vai trazer as atividades de acordo com o que ele planejou. Ele não pode perder a referência do que está acontecendo lá na escola, né? Mas ele precisa focar em trazer esses recursos para que lá na escola o aluno comece a responder. Então, ele comece a responder as atividades, por exemplo, no caderno. Imagina um aluno com autismo que ele não gosta de registro. Então, o professor de sala de recurso vai verificar: será que uma pauta mais larga vai dar certo? Será que um lápis com engrossador vai dar certo? Ele vai pesquisando os recursos. E quando ele acha algo que dá certo, isso é encaminhado para a sala de aula como uma troca, como uma referência, como uma parceria. Na sala de aula, pensa o professor da sala de aula regular, ele está lá com as matérias, com o conteúdo dele. Então, as crianças vão estar lá trabalhando uma parlenda, uma historinha. Né? A atividade do aluno com autismo, dessa criança com autismo, ela tem que estar nesse contexto. Mesmo que, vamos supor, ele não pegue o lápis, né? Se as crianças estão lá copiando a parlenda, ele pode ter o texto recortadinho para que o profissional de apoio, para que a estagiária auxilie ele a montar os textos. Esse é o objetivo dela. A professora traz a atividade e ela vai fazendo a mediação.
É lógico que o profissional de apoio, a estagiária, também vai, a partir do momento que ele começa a conhecer o aluno, ele vai pesquisar outras atividades, ele vai trazer outros materiais, vai discutir com o professor de sala de aula e em parceria eles vão combinar os melhores momentos para fazer isso. Então, a estagiária, e quando eu falo de estagiário, eu estou falando de um profissional em formação, ela precisa ter esse apoio. Agora, na escola, a gente não está falando de um profissional que é a pessoa que coordena essa ação em parceria. É a partir desse profissional que sala de recursos, professor da sala, estagiário, vão trabalhar de forma parceira e integrada, que é o coordenador pedagógico. A coordenadora pedagógica, o coordenador pedagógico, ou se não tiver coordenador na escola ou diretor escolar, tem o papel de verificar se a estagiária está recebendo orientação, recebendo o planejamento para ela executar com o aluno, se a professora de sala ela tem os elementos que ela precisa para poder fazer um planejamento diferenciado, se ela está com dúvida, se esse coordenador precisa trazer suporte pedagógico para essa professora trabalhar com esse aluno, se ela, a própria coordenadora pode conversar com a professora de sala de recursos, tentar um momento de encontro, sala de recursos, professor da sala e estagiário para que eles conversem, ou alguma forma de comunicação para estabelecer parcerias. Por quê? O planejamento da sala de recursos, ele é direcionado para a sala de recursos e o de sala de aula, ele precisa ser direcionado para a sala de aula. É muito complicado quando a professora de sala de recursos monta atividades e um planejamento só para ser executado na sala de aula. Por quê? Aí ela coloca lá, ele precisa de alfabeto móvel, essa atividade assim, assim, assim. Ela faz um levantamento. E se você coloca isso direto na sala de aula, sem pensar no que a professora está colocando, você tem uma situação paralela e ele perde o contexto do que está acontecendo. Muitas vezes, por exemplo, o aluno adora animais e a professora está trabalhando essa questão na sala e ele está fazendo uma cruzadinha de fruta. Não. Então a gente precisa, é um desafio. Dá um trabalho, Andresa, danado. E vou dizer para você que a gente não acerta da primeira. Eu estou dizendo isso como professora, né? A gente não acerta da primeira, da segunda, nem da terceira. Aí às vezes a gente acerta na quarta, acha que está dominando o negócio, erra na quinta. Mas a gente precisa olhar para essa direção, certo? A professora da sala de aula empoderada, para que ela pense o planejamento dela considerando, né, o seu filho dentro da sala, no contexto da sala, direcionando a atuação da estagiária e todo mundo ali sob a coordenação da coordenadora pedagógica ou do diretor escolar, certo? Andresa, eu espero que eu tenha te auxiliado nessa dúvida. E é claro que você pode ir fazendo, solicitando essa mediação, vendo como as pessoas estão pensando isso, provocando essa mudança na escola, né? Eu acho que a partir do fato é que as coisas se desenvolvem. É muito complicado a gente pensar assim, olha, tá tudo resolvido, agora eu vou lá e matriculo meu filho. Infelizmente não é assim. Aliás, não é assim para nada na vida, né? Se a gente não tem o disparador, aquilo que mobiliza, aquilo que me provoca o avanço, a humanidade ainda estava nem na época da pedra ainda, né? A gente precisa do que nos provoca, do que nos motiva a mudar nossa prática, a mudar o nosso dia a dia. Se você também, assim como a Andresa, tem dúvidas e quer conversar um pouco, é só entrar aqui no nosso Inclusap. É o WhatsApp aqui da Inclutopia. Eu vou deixar o número do nosso celular. Você manda um oi lá para mim que eu te adiciono, tá bom? Até a próxima dúvida e a gente se vê. Combinado? Até mais, hein?